Por causa desse conhecimento, eu não perdi a oportunidade da minha vida. Isso já tem mais de 6 anos, apesar de eu não divulgar abertamente que eu dominava essas técnicas, foi por causa delas que eu pude estrear no meu primeiro programa de TV. Já já eu conto essa história. Mas a minha pergunta é: quantas oportunidades você deixou para trás por não conseguir enxergar o que estava ali nas entrelinhas de um relacionamento, de uma negociação? Enxergar o que está por trás de qualquer tipo de comunicação te traz uma vantagem absurda. Seja num relacionamento, numa simples conversa, no fechamento de uma venda, em uma entrevista de emprego ou em uma reunião de negócios, a linguagem silenciosa entrega o jogo, te mostra claramente aquilo que não está sendo dito. Você sabe que muitas pessoas têm medo de conversar comigo. Pois é, aquelas que me conhecem através dos meus vídeos de análise acabam sempre perguntando a mesma coisa: você não vai me analisar, né? É engraçado isso. É como se eu tivesse uma espécie de superpoder, mas na verdade todos nós temos essa habilidade. O problema é saber como desenvolver, como despertar isso em nós mesmos, do jeito certo. Olá, eu sou Ricardo Ventura, cientista comportamental e mestre em linguagem silenciosa. E você está prestes a entrar em uma comunidade de pessoas que enxerga além do que a grande maioria vê. Há aproximadamente 30 anos eu comecei a estudar todos os conteúdos relacionados à linguagem silenciosa. As microexpressões, a linguagem do corpo, a entonação de voz, as alterações comportamentais e a metalinguagem. Com o tempo, eu fui interiorizando esses estudos, aplicando com os meus pacientes e também em minhas negociações. E o resultado que eu tinha era um absurdo, fora da curva. Caramba, Ricardo, você está dizendo que eu vou levar 30 anos para dominar tudo isso? Não! Eu estou dizendo que eu levei esse tempo todo porque eu tive que buscar tudo isso de forma fragmentada. Separar aquilo que era realmente factível, que era comprovado, daquilo que ainda não era fundamentado. Quando eu comecei a estudar a linguagem silenciosa, a gente não tinha acesso às informações com tanta facilidade. Para conseguir compilar tudo isso e desenvolver um método replicável não foi fácil. Mas eu sabia que ia valer a pena. Hoje são mais de 200 mil alunos em todo o mundo que vêm aprendendo e aplicando o conteúdo que eu desenvolvi e ensino, tendo excelentes resultados em suas vidas. Só que com o tempo eu fui me aprofundando mais e mais nisso. E há alguns meses eu fui rever o meu curso Não Minta Pra Mim e assistindo às aulas que eu já tinha feito, lendo os depoimentos das pessoas que já utilizavam esses aprendizados, eu pensei: faltou alguma coisa aí. Foi então que, conversando com a minha equipe, me veio um insight. Se as pessoas já estão tendo esse tipo de resultado com essa pequena parte do que eu sei, imagina se eu entregar tudo, sem segredos. Não é somente detectar a mentira, isso é só um detalhe. Como eu já disse, saber analisar a comunicação por completo, como um todo, pode te dar uma vantagem absurda. Então você fazer essa leitura das microexpressões desses pacientes, para você saber, ó, esse paciente é um risco. Esse paciente não é um risco. Esse paciente, eu não vou dar as costas para ele. Porque se eu der as costas para ele, é capaz de eu tomar um tapa, um chute. Então, assim, esse tipo de leitura me ajudou bastante. Entender meus filhos também, que são meio complicados. Eu tenho um bebezinho, tem aquele menino, um menino de 7 anos. E às vezes ele chega do colégio meio triste e dá para perceber quando ele aconteceu alguma coisa na escola. Ele não quer falar, mas agora dá para perceber. Comecei a observar as expressões. Quando ele dava esse sorriso, eu falei: é aí que eu vou trabalhar. E aí eu ia trabalhando, ele ficava mais sorridente. Então eu fui desenvolvendo essas coisas que eu vou aprendendo. E ele hoje, ele está se expressando melhor, ele está se mostrando mais ativo. Na clínica é fundamental, quando eu atendo meus clientes, em vários momentos, nas pistas oculares, nas expressões, na linguagem corporal, dá para realmente você decodificar, entender o que o cliente está querendo passar para você antes dele começar a falar. Você faz a pergunta, antes dele responder, ele já está na pista ocular, já está na expressão, já tá. Então, assim, nossa, aumentou o leque assim, de entendimento do meu cliente, é uma coisa assim, absurda. Eu já passei por algumas situações com pessoas que ainda não sabiam o que eu fazia e não tinham ideia do que eu estudava, as minhas habilidades. E eu pude sentir na pele como isso fez total diferença. Como eu disse lá no começo, eu fui chamado por uma emissora de TV para discutir a criação de um programa sobre empreendedorismo. Enquanto eu contava meu projeto, o diretor até se animava, mas eu percebia que rolava um desdém aqui, um pensamento vago ali,
ali, uma versão acolá, e por mais que eu me esforçasse, a coisa não fluía. Mas, no final da reunião, quando ele me disse que viria se haveria tempo na grade, e nós, já perto dos elevadores, para se despedir, ele disse: comecei a ver uma série chamada Light to Me, você conhece? E eu não percebendo nada até então, e querendo aproveitar todo o tempo para dar mais informações sobre o quadro Mudança Extrema no Seu Negócio, o diretor começa a contar como eram as análises das microexpressões que o protagonista da série fazia. E eu, sem a mínima vontade de ouvi-lo desviar o assunto, apenas expliquei como funcionavam algumas técnicas e dei algumas dicas sobre trajetórias oculares. Cara, na hora o semblante dele mudou. Agora não havia desdém ou aversão, mas sim surpresas e felicidades. Eu vi ali uma oportunidade de ouro e disse: se você quiser, eu posso montar um quadro com esse tema. E ele de bate-pronto disse: vamos chamá-lo de O Não Minta Pra Mim. E assim nasceu, em 2014, na TV Gazeta, no programa Mulheres, o quadro Não Minta Pra Mim, onde eu fazia análise de pessoas famosas e casos intrigantes. E foi daí que também surgiu o canal no YouTube, o Não Minta Pra Mim, e agora a formação psicomportamental da linguagem silenciosa. Mas eu preciso te pedir uma coisa e te fazer um alerta. Como eu disse, esse conhecimento te tira do padrão. Você realmente se sente e é visto pelos outros de uma forma diferente. E quando você aprender a trabalhar com esse poder, sua responsabilidade de utilizar isso de forma íntegra e correta se torna muito maior. Só eu sei como se torna simples manipular as situações do dia a dia, conduzir negociações, enfim, extrair das pessoas o que a gente deseja. Então eu preciso do seu comprometimento, preciso ter certeza de que você vai usar isso de maneira correta. Ao se inscrever-se nessa formação, o primeiro passo é você assumir um compromisso comigo e com você mesmo, através de um contrato, um pacto do bem, beleza? E se você estiver pensando em ir por outro caminho, é melhor parar por aqui. É sinal de que você não está preparado para esse tipo de conhecimento ainda. Agora, se você pensa realmente em fazer parte da nossa comunidade, entendeu que o que você vai aprender pode mudar definitivamente a forma como você vê e se relaciona com o mundo, continue assistindo, que eu vou te explicar agora o que você vai aprender aqui dentro. Logo no começo, você vai descobrir que já utiliza essa habilidade de forma inconsciente. E você vai entender como as pessoas são manipuladas tão facilmente. E o melhor, vai aprender a se proteger dessas pessoas. Vai aprender a aplicar a escuta consciente, entender o que são as microexpressões e como identificá-las. Vai aprender de forma mais profunda as trajetórias oculares. Eu preciso te alertar que nesta altura as pessoas já vão notar você de forma diferente. Sabe aqueles comentários? Nossa, o que você fez? Parece que você está lendo a minha mente. Pois é, esse é só o começo da formação. Em seguida, você vai conhecer e aprender como utilizar os gatilhos mentais da persuasão, agora com o foco na linguagem silenciosa. Essa técnica faz com que as pessoas despertem muito mais interesse pela sua comunicação, seja numa conversa com amigos, numa paquera ou até numa rodada de negócios. Não só você se torna mais interessante, como também o seu negócio e as suas propostas se tornam mais sedutoras. Vai aprender também como utilizar a leitura mental. Isso mesmo, leitura mental. Essa eu nem vou explicar aqui. Você já deve estar imaginando o poder dessa habilidade. Você vai entender o passo a passo de como você consegue aplicar isso na vida, nos negócios, na sua marca. Tudo isso com exercícios, testes e interação entre os alunos. Isso mesmo! Tudo que você vai aprender dentro da formação, você vai conseguir treinar e exercitar até alcançar a maestria, através do nosso grupo de estudos. Ao se inscrever na formação em linguagem silenciosa, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, onde, além de todo o network, você poderá trocar ideias com psicólogos, advogados, pedagogos, psiquiatras, policiais, engenheiros e pessoas que já descobriram como aprimorar a sua vida através do domínio dessas técnicas. Além disso, tem também o protocolo Ventura LS, esse que você está vendo aqui na tela. Através dele fica muito mais fácil e rápido de você assimilar todo esse conhecimento. Enfim, agora o que falta é você cair para dentro. Esse botão verde em algum lugar aqui perto do vídeo é como se fosse uma porta, ou melhor, um portal. E agora você tem duas escolhas. A primeira é fingir que você não viu esse conteúdo, continuar fazendo parte da plateia e que ser enganado, manipulado não vai afetar em nada a sua vida. E tá tudo bem se você optar por esse caminho, afinal, a vida é sua. Mas tem uma segunda opção, é atravessar esse portal, apertar esse botão aí e cair para dentro, subir no palco e tomar posse da sua vida, olhar para o mundo e enxergar um mar de possibilidades e escolher para onde você deseja ir. Então, a decisão é sua, ou deixar tudo como está, ou usar esse superpoder ao seu favor.